tem notícias sobre o Rony. E o assunto agora é o Palmeiras, o Verdão, líder isolado do Campeonato Brasileiro e muito perto de conquistar o título do Brasileirão. E antes da notícia do Pascoal, uma declaração do Rony sobre a possibilidade de ir jogar no Catar. O meu foco, tá sendo total aqui no Palmeiras. E espero estar batendo marcas em cima de marcas aqui no Palmeiras, O meu objetivo é só um aqui, que é ajudar a minha equipe a vencer, ajudar o Palmeiras a estar conquistando títulos, Desde a minha chegada aqui, o meu objetivo sempre foi esse. Então eu espero estar cada vez mais aumentando o meu número de jogos. Cara, é algo extraordinário que realmente ia mudar a minha vida, A minha vida as coisas nunca foram fáceis, É lógico que ia estruturar a minha vida. Pois é, Pascoal tem informação sobre isso. Antes, uma outra informação. A janela de transferências lá no Catar fecha agora dia 15 de setembro. Então, conhecido como depois de amanhã. Depois de amanhã. Ou seja, 48 horas ou resolve ou não resolve nada. Qual é a informação, Pascoal? Diga aí. A decisão é a seguinte, ou já ou agora, Não tem, você pode escolher. É agora. É já ou agora. O Clube do Catar aumentou a proposta para o Palmeiras para 85 milhões. Então, 77 aumentou para 85 milhões para ficar com o Rony. 85 milhões de reais. A presidente do Palmeiras disse muito obrigado. Não quer vender. Não, diz que o Rony, como o Danilo, com o acordo que foi feito com o Scarpa, só depois de terminado o campeonato, só depois de terminada a temporada. Aí, se houver a possibilidade de negócio, legal. O do Scarpa, todo mundo já sabe o que aconteceu. Sim. Do Danilo aguardando a proposta final para sair o negócio. E do Rony, se houver essa possibilidade. São os mercados, O Scarpa já acertou dele. Nottingham o Forest. Danilo tem uma vida toda no futebol, que ele precisa recuperar também o rendimento dentro de campo, mas ele é um jogador já visto de uma outra forma pelo futebol, pela primeira prateleira do futebol internacional, Nós não estamos falando de um jogador para atuar numa liga secundária, e sim em ligas principais no mundo. Agora, o Rony é uma oportunidade que talvez não se repita. Para ele e para o Palmeiras. E a sonora dele ali... A cabecinha está... Mexe com o cara, óbvio. Porque embora ele ganhe muito bem no Palmeiras... e caso fique, vai receber ainda melhor, mas são realmente valores de outro mundo, Lá no Oriente Médio, a riqueza é algo muito além do que nós estamos acostumados a ver por aqui. Ozinho, a presidente do Palmeiras está dizendo, por enquanto não, só para o ano que vem, se tiver negócio. Agora não, fica, mas o Rony deu uma balançada, hein, Tetra? Normal, Imagino se a proposta para o Palmeiras é nesse nível, bem alta, É só um Palmeiras com a condição que está a Leila, a presidente, com a condição financeira de manter o jogador. O Rony renovou, tem contrato até 2025, 27 anos. Está naquele momento no auge do atleta. Balança, porque eu percebo ele identificado com o Palmeiras. Ele muito feliz no Palmeiras, é vitorioso, ganhou tudo, falta esse Brasileirão que está próximo. É um jogador que conquistou um espaço e um carinho do torcedor. Muitas vezes foi muito cobrado, mas hoje é um grande ídolo e tem marcas espetaculares, principalmente em Libertadores, é o maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores. Mas balança pelos números. O cara pensa, o empresário conversa com ele. Será que vai ter essa oportunidade? Uma chance como essa? Será que essa proposta volta? Imagino que os números são enormes, oferecidos para o atleta também. Mas assim, cabe a Leila, a direção, de repente chamar o atleta e os seus empresários e fazer uma nova proposta, dar um aumento. O Brasil hoje consegue manter atletas pelos números, Não vou aqui falar quais os valores, mas a gente fica sabendo de quanto cada jogador está ganhando. No próprio Palmeiras, O Dudu é o jogador mais bem pago. Se de repente aproxima ali o que o Dudu ganha, convence o atleta nessa parte financeira, vai ganhar menos, mas vai ficar no Palmeiras, no clube que ele se identificou, tá bem, um contrato longo, ele aí, com 27, fazer um contrato aí, estende mais ainda.
tem poder de convencimento, mas balança. Agora, o atleta também, com o seu staff, tem que pensar o seguinte: sabe que vai para lá e vai sumir. O que ele pretende para o restante da carreira dele? É só a parte financeira? Que eu acho que o cara tem que visar isso sim, porque a carreira é curta de um atleta. Eu sei bem como é isso. Você ganha por um período e você vai viver muito mais tempo. Então você tem que fazer um pé de meia, tem que se organizar, tem que se estruturar, e por isso balança o atleta. Mas você vê que o Michael saiu do Flamengo por causa dessa parte financeira. Agora já está querendo voltar. Então tem que pensar nisso também. De repente, aumenta o valor que ele ganha no Palmeiras, continua num clube que ele sabe que vai estar brigando por título toda hora, visualiza também esportivamente, mas não abrindo a parte financeira, ganhando um pouco menos, mas fica no país dele, né? E tem um outro lado também da história, porque a gente tem que olhar o lado do jogador, a vontade do jogador. Normalmente é o que dizem, né, que no futebol a vontade do jogador pesa muito. O Rony, não é que ele vá sair, não está definido isso. A presidente não quer vender, o Pascoal disse. Mas o Rony, se for embora agora, ele já está na história do Palmeiras. Ele deixa o Palmeiras com 2 Libertadores da América, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, maior artilheiro da história da Libertadores da América, com um currículo de respeito. Então, quer dizer, é muita coisa para ser analisada. Pois não, Zinho? Não, desculpa te interromper, porque tocou uma mensagem aqui no meu telefone e eu não posso deixar de dar informação. Sim, né? sim. É uma pessoa influente de dentro do clube, de participação, né? E ele falou assim: Zinho, ele vai ficar com a gente. Essa proposta que estão falando que está na mesa não existe. Palavra dessa pessoa que eu confio muito lá de dentro do Palmeiras. É aquela fonte lá que você almoçou outro dia? Que eu tive agora aqui. É aquela fonte que você almoçou outro dia? É aquela? Almoçou comigo, mas não é aquela que é bem chegada a mim e do Pascoal, não é essa. Sim. É outra. É forte. Que eu acho que é até mais quente. É forte. Se for o que eu estou pensando, é muito forte. Ou seja, a tendência é que o Rony fique. E no ano que vem, caso venha uma outra proposta, aí sim pode haver uma conversa, né? A tendência é essa, pelo menos no momento. Vou repetir o meu companheiro de F360 nas manhãs, Celso Zelt. Grande abraço, professor. Palmeiras não tem o direito de perder o Rony. Sim. Agora, no meio de uma decisão, uma reta final de temporada, com chance de ganhar o Campeonato Brasileiro, pelo que o Rony representa, o Rony fora do Palmeiras é o equivalente ao Gabigol saindo do Flamengo. Sim. O Rony é um grande ídolo, ele carrega muito da identidade do time do Abel. O Abel depende demais do Rony para fazer o seu estilo andar, para fazer esse time funcionar como ele pretende. E quando você perde um jogador que não tem reposição, difícil achar no mercado alguém que faça essa função. O Cebolinha, a gente estava debatendo aqui sobre o Cebolinha no Flamengo, a dificuldade de entender uma função que é jogando mais próximo da área, fazendo eventualmente um falso 9, e o Rony conseguiu captar isso, entender como usar as virtudes dele, de velocidade, de intensidade. O futebol é mágico mesmo, sabe por quê? O Rony ficou 2 anos no Palmeiras e o pessoal não queria nem ver o Rony pintado de ouro. Mas a primeira temporada foi ruim mesmo. Aí chega o Abel. Ele não tinha um centroavante, porque ele não botava fé no Borja. Porque achava o Borja muito introspectivo. Aí ele começa a usar o Rony, tira do lado e começa a botar para dentro. E o Abel dá essa nova função pro Rony. E hoje o Palmeiras... E encaixa o resto do time que é entre Scarpa e joga... Hoje o Palmeiras tem um jogador como o Rony, como centroavante, contrata mais 2 jogadores para serem centroavantes com características diferentes da do Rony, porque um é de beirada para entrar em diagonal, o Merentiel, e o Flaco Lopes é centroavante. E não tem ninguém que faça a função do Rony. Se o Rony jogasse... É maluco, o futebol é maluco mesmo. Se o Rony jogasse... Exclua Flamengo e Palmeiras. Em qualquer uma das 18 equipes que compõem a Série A, deixando Palmeiras e Flamengo do lado. Essa proposta seria recusada? No Atlético Paranaense, por exemplo, que ele jogou,
Acredito que não. 85 milhões, porque eu digo o seguinte, uma coisa é você falar, o Danilo vai me trazer ainda muito dinheiro aqui, vamos cuidar bem do Danilo. A outra é, o Rony, eu vou conseguir tirar de uma e outra equipe, a proposta aqui passa de 16 milhões de dólares. Eu vou conseguir tirar 20, 25? Não vai. O Rony, na minha visão, bateu no teto. Bateu no teto. É que você tem uma questão do clube quer porque quer e então bateu no teto não é nem como jogador, né, Calçade? É mais como mercado. No mercado, a gente tem que entender isso. Funciona assim. A dele bateu no teto. O Rony tem 28, né? 27. De maio. 27. Então, tudo bem, eu acho que existem 2 clubes no Brasil que podem 85 milhões, muita grana, mas não vou vender. Os outros todos eram onde que eu assino. E dependendo do clube, a proposta seria bem menor, porque o comprador sabe que os caras estão aqui, não vou nem falar o nome, Calçade, não ficar chateado, mas os outros 18, pronto. O Cigari venderia, na hora. O Fluminense vendeu o Luiz Henrique. Imagina. E como jogador, assim, eu acho que tem um futuro. O próprio Palmeiras vendeu o Verón por algo que não se esperava. 10 milhões de euros, né? 10 milhões de euros. Olhando para dentro, alguma coisa lá dentro. Mas ele precisava olhar dentro da sua perspectiva. A única coisa que se precisa fazer com um jogador desse, eu gosto muito de olhar do ponto de vista pessoal do jogador, porque você entende que a vida, como disse o Zinho, você tem um período que você ganhou naquele período, vai determinar o resto da sua vida. E a gente vê muito jogador que está quebrado. Ganhou muito, perdeu muito, por não saber lidar com isso. Outros sabem e não ganham, né? E tem aqueles que sabem fazer muito bem o seu futuro. Mas quando tem uma proposta do Qatar, não estou falando, não é uma proposta da Espanha, para jogar na Inglaterra, na Alemanha, estou falando do Qatar. Você tem que mostrar para ele o time que ele vai jogar, que horas ele vai treinar, a temperatura durante o ano, né? Porque ele vai treinar à noite, porque senão ninguém vai treinar. Você vê que a Copa do Mundo lá passou para o final do ano. Exatamente. Os estádios, se eles estão cheios, se eles estão vazios, e quanto ele vai ganhar. Se ele olhar para tudo isso e falar assim, mesmo assim, eu estou dentro, o problema é esse. Você olha só para o valor e aí você chega lá e começa a se desagradar, né? Porque Michael é um caso de... O Romarinho tá numa dessa, tá adorando. Adorando, porque... Romarinho, e vou falar pra você, o príncipe lá... Gosta dele. Tá apaixonado pelo Romarinho. Ou seja, o cheque especial tá tranquilo. Muito bem, vamos pro intervalo. A situação do Rony é essa, a tendência é que ele permaneça. A janela lá no Qatar fecha daqui a 2 dias. A seguir...